E hoje eu venho falar sobre o tema Igreja e Liberdade em Cristo. Igreja e liberdade. O curioso é que liberdade, na cabeça de muita gente, é fazer o que quiser, é ter autonomia para fazer tudo o que quiser. Se você entender a liberdade nesses termos, você nunca vai ser livre, porque você nunca faz tudo aquilo que você quer. Você é livre vivendo em sociedade, você é livre dentro do quintal das leis, como dizia um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. Na visão cristã, a liberdade já tem um olhar diferente, já tem uma definição diferente, porque liberdade tem a ver com libertação do pecado para viver segundo Deus. Então, ser livre em Cristo é ter forças, poder para dizer não ao pecado, não ao mundo, não ao inimigo de nossas almas, e para fazer a vontade de Deus. Dizer sim para Deus, não para o pecado. Nem todas as pessoas têm essa capacidade, esse poder. Nós vamos entender que para que você seja livre de verdade, é preciso que Jesus governe a sua vida. Se você for governado pelas paixões, você não é livre. Se você for governado pela opinião dos outros, você não é livre. Se você for governado por vãs filosofias humanas, doutrinas malignas, você também não é livre. Então, para falar sobre liberdade, eu vou ler com os irmãos o Evangelho de João, no seu capítulo 8, vou ler do versículo 31 ao verso 36. Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 31 até o 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Veja, meus queridos irmãos e amigos, essa palavra de Jesus diz em um contexto onde os judeus censuravam Jesus e inclusive queriam até matar a Jesus Cristo. O próprio versículo 37 diz isso, né, que o próprio Jesus diz: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. É um contexto de tensão. E os judeus, eles acreditavam, né, que por serem judeus, por serem descendência de Abraão, eles eram livres, devido a obedecerem à lei de Deus, ou à lei de Moisés. Só que Jesus sabia, conhecia, que aqueles que o queriam matar eram pessoas pecadoras, eram pessoas que eram escravas do pecado. Jesus sabia que pelas obras, pela obediência à lei, nenhuma carne será justificada. Jesus sabia disso. Paulo também, inclusive, sistematizou essa verdade muito clara, por exemplo, no livro de Gálatas, que nós vamos ler, eu intenciono ler, né, se o nosso tempo estiver hábil aqui. Então veja, Jesus fala sobre liberdade, uma liberdade que é diferente da liberdade que o mundo prega, porque a liberdade que o mundo prega é a liberdade para pecar. A liberdade que Jesus prega é uma liberdade para não pecar, ou seja, uma liberdade que você ganha forças, sabedoria, discernimento do Senhor para viver uma vida livre de vícios, inclusive livre de si mesmo.
A igreja do Senhor é uma igreja que prega a liberdade. Por incrível que pareça, essa frase tem sentido. Claro, quando eu falo de igreja, eu falo de uma igreja que segue as Escrituras, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Eu lembro, viu, pastor Xavier, os amigos, que quando eu não era convertido ao Senhor, na minha cabeça eu imaginava que o evangélico, o crente, era aquela pessoa proibida de fazer tudo, inclusive de se divertir. Não podia jogar bola, não podia ir ao cinema, não podia brincar, correr, tinha que se vestir daquela forma, tinha que se comportar como um robozinho, tinha que vestir paletó e gravata 24 horas por dia. Então, a minha visão é fruto de um legalismo que muitas igrejas ainda hoje preservam, doutrinas que não são de Deus, são doutrinas humanas que escravizam, de fato, a alma das pessoas. Eu sei que tem muita gente boa, com boas intenções, só que nessa ideia de boas intenções acaba fazendo mal a si e ao outro. Então nós já vemos, a igreja deve ser livre a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, fundamentada no Evangelho. Não existe liberdade cristã quando você segue tradições meramente humanas que proíbem aquilo que Deus permite. Então, uma reflexão muito importante a gente começar por ela. Veja, de acordo com Jesus, pegando os princípios dos ensinamentos de Jesus e aplicando na liberdade da igreja, nós podemos dizer que a igreja livre, ela permanece na palavra. O versículo 31 diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer é ser constante, é estar submisso à vontade do Senhor. Ter liberdade para permanecer é uma graça divina. Ter vontade para permanecer nos ensinamentos de Cristo é uma dádiva, é um dom que vem do alto. Muitas pessoas elas não têm liberdade para serem constantes, para serem firmes. Mas por quê? Porque o pecado rouba-lhes essa liberdade. Então, meus irmãos, a liberdade exige perseverança consciente. Há uma pressão constante sobre nós para abandonar o Evangelho, só que aquele que é livre em Cristo, ele permanece. Aquele que é submisso à vontade do Senhor, ele permanece livre, permanece servindo ao Senhor, e independente das pressões do mundo, das tentações do inimigo e também das forças da carne. Então, aquele que é livre é aquele que é governado pela palavra do Senhor. Foi isso que Jesus disse quando disse. É um dos princípios que nós extraímos aqui dessa frase de Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Sem permanência na palavra, nós podemos concluir que sem permanência na palavra não há liberdade, há ilusão. Sem permanência na palavra não há liberdade, há ilusão. Mas eu sou livre, eu vou agora obedecer a pastores, agora eu vou criar novos hábitos diferentes daqueles que eu estou acostumado. Agora eu tenho que administrar até mesmo o meu dinheiro com mais discernimento, eu não posso sair aí gastando como eu quero. Quer dizer que agora eu tenho que me enquadrar, me conformar com uma vontade que não é a minha. No Evangelho, conformar-se à vontade de Jesus é ser livre. E alimentar a própria vontade é ser escravo. É ilusão. Viver seguindo a própria vontade é ilusão. Porque, veja, a melhor pessoa que sabe como devemos viver é o próprio Deus que nos criou. Se nós não vivermos da forma ou com o propósito para o qual Ele nos criou, nós nunca seremos livres. A igreja livre, além de permanecer na palavra, é uma igreja que conhece a verdade e rejeita o legalismo. Quando Jesus disse:
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os fariseus, eles eram escravos do legalismo, das leis criadas por eles mesmos, e eles escravizavam as pessoas também por meio dessas ordenanças e mandamentos humanos. Quando Jesus disse, olha, vocês são escravos de si mesmos, quando Jesus disse que eles precisariam ser livres, eles precisariam conhecer a verdade, é porque eles viviam na mentira. E a verdade não é um conceito aqui. Quando Jesus fala da verdade, ele fala sobre si mesmo. Ele é a verdade. Tudo que ele disse, tudo que ele fez, a pessoa que ele é a verdade. Então Jesus é aquela pessoa digna de nossa total confiança. Quanto mais confiamos em Jesus Cristo, mais livre nós seremos. Livres da condenação do pecado. No futuro seremos livres da presença do pecado também em nossas vidas. E claro, hoje nós ainda lutamos contra a força do pecado sobre nós, mas em Cristo nós com certeza venceremos. A salvação está em Jesus Cristo, independentemente das obras. Esse conceito é diferente do que os judeus pregavam e inclusive muitas igrejas hoje, muitas religiões hoje ainda pregam. Porque enquanto Jesus se colocava como o Salvador, independente de obras, hoje muitas pessoas criam uma lista para que a pessoa consiga agradar a Deus e consiga conquistar a vida eterna. Então, a pessoa que busca conquistar a vida eterna é um escravo de sua própria doutrina, é um escravo de sua ilusão, porque ninguém consegue conquistar a salvação. Se nós pudéssemos conquistar a salvação, não precisaria Jesus ter vindo morrer na cruz do Calvário e pagar o preço. Não, a salvação é uma dádiva divina por meio de Jesus Cristo. A salvação não foi de graça, custou a vida do Filho de Deus. Então, a pessoa livre é aquela pessoa que ela conhece a verdade e ela tem paz no coração diante dessa verdade devido a essa verdade que ela crê. E vale dizer que o livre em Jesus, ele rejeita o legalismo. Quem é livre em Jesus rejeita o legalismo. Mas, pastor, o que é o legalismo? O legalismo é a crença de que pela obediência das leis nós podemos nos justificar diante de Deus. E, meus irmãos, não há um justo, não há nenhum sequer. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Por obras da carne, ninguém será justificado diante de Deus. São princípios bíblicos presentes no livro, na Epístola de Gálatas, presentes na Epístola aos Romanos, enfim, em toda a Bíblia. A salvação, ela é recebida pela graça. A igreja livre, ela é livre quando depende exclusivamente da graça do Senhor. E conhecereis a verdade, que é Jesus, e Jesus vos libertará. A igreja livre também reconhece a escravidão do pecado. Lá em João 8,34, aqui em João 8,34, diz, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Nós não ignoramos a força do pecado ou o poder do pecado sobre nós. Só que, ao invés de nós nos acomodarmos ao pecado, nos acostumarmos com o pecado, nós lutamos contra o pecado, nós resistimos ao pecado. Essa é a diferença de um cristão verdadeiro. Ele reconhece que é um pecador, ele reconhece que peca, mas ele não se conforma, ele não se alegra com essa situação. Ele resiste, ele foge das tentações, ele luta contra si mesmo para agradar a Deus. Porque todos são pecadores, mas existem aqueles pecadores arrependidos e os não arrependidos. Existem aqueles pecadores que se esbanjam na prática do mal, e existem aqueles pecadores que resistem ao mal que existe na sua própria carne. Então, a igreja livre, ela não é alienada. Ela reconhece que existe o pecado e que se abrir as portas para o pecado
o resultado final será a morte. O homem natural, ele não é livre, ele é dominado pelo pecado. Para que você seja livre, você precisa nascer de novo, nascer do Espírito Santo de Deus, para que o próprio Deus tire de seus ombros, do seu pescoço, o jugo da escravidão, o jugo do legalismo. E há uma reflexão muito importante, viu, pastor Xavier, os amigos e irmãos, que a igreja que não confronta o pecado, ela produz falsos convertidos. Porque liberdade sem arrependimento é falsa liberdade. Então, se você participa de uma igreja onde não há o confronto do pecado, onde não há a disciplina, né? Um dos temas que eu trabalhei aqui uma das quartas-feiras, onde não se prega arrependimento ou as consequências do pecado, então não é uma igreja de Deus. Eu sei que tem algumas práticas religiosas muito contraditórias, né? Às vezes a pessoa sai de um rito religioso, aí depois na frente da igreja vai fazer tudo que não presta, né? E às vezes as festas promovidas pela própria igreja. Então, assim, é uma contradição do tamanho do mundo. A igreja que não confronta o pecado produz falsos convertidos, estou repetindo aqui com convicção, e liberdade sem arrependimento é falsa liberdade. A igreja livre, ela denuncia a escravidão para anunciar libertação em Jesus Cristo. A igreja livre, ela denuncia a escravidão para anunciar a libertação no Senhor Jesus Cristo. A igreja livre vive como família e não como um sistema religioso. Aqui no versículo 35, Jesus disse: o escravo não fica para sempre na casa. O filho sim permanece. O filho sim fica para sempre na presença de Deus. O escravo não permanece. O filho liberto pertence à casa do Pai. A igreja, nesse caso, nesse sentido, não é uma instituição fria, onde uma pessoa vai até o grupo de discípulos, a comunidade de cristãos, não se vincula, não conhece ninguém, assiste o ritual e vai para casa. Não. A igreja é uma família de libertos. A igreja é a comunidade de filhos adotados pelo Pai. E o meio de adoção é a fé em Jesus Cristo. O legalismo do sistema religioso produz escravos. O evangelho da família do Pai produz filhos. É muito bonita essa expressão, né? Quando Jesus diz que o escravo fica sempre, né? Não fica sempre na casa, né? Porque a época, né, ele poderia sair depois de um tempo, mas o filho não. O filho fica para sempre na casa do Pai, porque ele é livre. É uma figura muito bonita essa figura. A liberdade de um filho diante de seu pai, a liberdade de amar ao pai, o cuidado que o pai tem para com ele. E, enfim, é uma imagem que Jesus gostou muito de usar, né? Essa imagem da família, né? Deus como pai, ele se referia a Deus sempre como pai, ele via os discípulos como seus irmãos, e ele, inclusive, pregou para que os discípulos amassem uns aos outros, né? Como ele mesmo nos amou. Jesus nos amou como irmão, como alguém que nos quer o bem e nos fez o bem. Onde há liberdade, há identidade de filhos e não de servos. Nós somos servos do Senhor Jesus, sim, nós somos servos do Senhor Jesus. Mas, acima disso, nós somos filhos do Pai. Nós podemos ter liberdade, não há nenhuma razão para termos medo de se relacionar com o nosso Senhor Jesus Cristo, de orar, de buscar a sua face, de abrir nosso coração, de confessar nossos pecados, de pedir força, ajuda para que Ele nos faça vencer aquilo que nos traz tristeza e nos faz mal. Então, onde há liberdade, não há identidade de escravos, pessoas oprimidas, mas sim de filhos. Outra verdade profunda que nós encontramos nesse texto é que a igreja ela não confunde liberdade com licenciosidade.
Mas, pastor, o que é licenciosidade? É aquela ideia de que você pode fazer tudo o que quiser, porque você já tem a eternidade garantida por meio da fé em Jesus Cristo. Já existia lá atrás os gnósticos que pregavam essa filosofia pecaminosa, eu digo assim, que é uma filosofia diabólica, porque o que é que os gnósticos diziam? Eles diziam que, olha, já que o que importa para Deus é a salvação do espírito, da alma. Então, já que o espírito, a alma está salva, não importa o que você faz por meio do corpo. Eles diziam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Até Paulo usou essa filosofia para criticar a carnalidade que existia na igreja de Corinto. Não, meus irmãos, a pessoa que vive para satisfazer a sua gula, ao seu desejo, nunca será livre. Sempre vai querer algo mais. Você será escravo da sua fome, da sua sede. Inclusive sede de alegria, aquela alegria que é passageira, sabe? Aquela pessoa que é caçadora de emoções. E é algo que, inclusive, temos que tomar cuidado até mesmo dentro da igreja do Senhor. Tem um texto aqui, não sei se eu tenho um tempo aqui, né, pastor? Não tem 15 minutos aí. E aqui não está me esperando em casa lá para deixar ele na escola, né? Mas veja, o teologão, né? Então veja, lá em Gálatas capítulo 5, Paulo escreveu assim, versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Paulo usa a mesma ideia de Jesus, quando diz, permanecei, pois, firmes. Firmes aonde? Firmes na liberdade. E onde é que eu encontro liberdade? Quem me liberta? Jesus Cristo. E Paulo diz, permanecei firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão, que era o jugo da lei. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, ou seja, se vocês reatarem um compromisso com a lei de Moisés, que Jesus libertou vocês dela, se vocês reatarem, se deixarem se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar. Circuncidar, essa palavra, né? Que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça recaístes. Ele ainda diz, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo nos ensina aqui, em Gálatas capítulo 5, que a igreja livre não confunde, como eu disse, essa liberdade com licenciosidade, nem com legalismo. A igreja livre, ela não é legalista. A igreja livre é uma igreja que vive como Cristo quer, e não uma igreja que vive para agradar a homens. A igreja livre é marcada pelo amor que flui da fé. A fé opera pelo amor. A igreja livre, meus irmãos, também, para a gente concluir, devido ao nosso tempo, a igreja proclama a única fonte de liberdade. Uma igreja livre em Cristo proclama Jesus como a única fonte de liberdade. É interessante que a gente escuta algumas expressões ao longo da vida sobre liberdade. Nós falamos, por exemplo, liberdade financeira. Olha, você tem que trabalhar para que um dia você tenha estabilidade econômica na sua vida e você tenha liberdade financeira. E o que é liberdade financeira? É ter dinheiro para comprar aquilo que você quiser. É para você pagar suas contas, fazer uma viagem, etc. Não é que você não deva ser responsável diante daquilo que Deus lhe dá ou do fruto do seu trabalho. Não estou dizendo isso. Mas o fato de ter muito dinheiro a tal ponto de comprar o que se quer não significa que você é livre. Inclusive, você pode ser escravo do dinheiro. O amor ao dinheiro, ou do dinheiro, é a raiz de todos os males. A avareza é um pecado tão significante, que é tão potente, que Jesus comparou a um Deus, ao Deus Mamon.
E Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir ao Deus vivo dos céus e às riquezas. Então, quem busca essa liberdade financeira tem que tomar cuidado para que não se torne escravo dela, para que não se torne escravo da avareza. A liberdade sexual é outro tema que está em moda, né? O corpo é meu corpo, minhas regras. Mas em nome dessa filosofia do meu corpo, muitas regras, muitas pessoas, elas tomaram más decisões, uma gravidez não planejada, uma traição que resultou em morte, ou uma vida de perversão sexual que gerou uma doença séria. Então, em nome desse discurso de liberdade, e é o meu corpo, eu faço o que quiser, muitas pessoas perderam a liberdade e destruíram suas vidas. Não. A única fonte de liberdade espiritual que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele mesmo disse no versículo 36 de João 8, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do legalismo, que Paulo escreveu aqui no capítulo 5 de Gálatas, que nós devemos permanecer firmes na liberdade em Cristo e não voltar para o legalismo. Livres também da permissividade. Livres do legalismo, que diz que nós não podemos fazer nada, e livre da permissividade, que diz que podemos fazer tudo. A liberdade em Cristo é a liberdade do pecado, é a liberdade da opinião alheia, no sentido de ser governado pelo agrado do outro e não para a glória de Deus, e não pela vontade de servir ao Senhor e agradar ao Senhor e não aos homens. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela é liberta por Cristo, para Cristo, e ela vive para proclamar essa libertação. Uma igreja verdadeiramente livre é aquela que permanece na palavra, vive na verdade do Evangelho, rejeita o legalismo, confronta o pecado, vive como família de filhos, expressa fé que atua pelo amor e proclama Cristo como único libertador. Que essa palavra transborde do nosso coração para outros corações, e você que está me escutando, nos escutando aqui, se você reconhece que ainda é escravo do pecado, meu desejo, minha oração é que você se arrependa, que você busque a face do Senhor, para que Ele liberte você de tudo aquilo que tem escravizado. Eu sei que existem muitas coisas que escravizam o homem. A avareza, o amor do dinheiro, a pornografia, a perversão sexual, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a sede em ser reconhecido, a estética, a vaidade, a luta por um corpo ideal. Veja, existem tantas coisas que têm roubado a alegria, têm escravizado sutilmente o coração das pessoas. Mas, como diz a palavra do Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se o Filho vos libertar, realmente, verdadeiramente você será livre. Livre do legalismo, de um sistema religioso humano, livre da permissividade, de um sistema de pecados mundano, livre para servir a Cristo, livre do domínio do pecado, para viver a alegria, a paz, o amor que nós encontramos somente em Jesus Cristo, aquele que realmente pode nos fazer livres.